Ruídos de imagem. Como evitar esse efeito no nosso visual? Para quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é @VitoriaPortes e agora mais do que isso, gente, criadora do método VIP. Para quem me acompanhou durante o último vídeo que apresentamos aqui na terça-feira, durante a nossa live da nossa Masterclass Os Poderes da Elegância, eu contei em primeira mão que agora a gente tem um curso que se chama o Código da Elegância. E dentro do Código da Elegância, a gente fala muito sobre o método que eu desenvolvi ao longo desse período, criando conteúdo para vocês, ao longo desse período me especializando, estudando, indo a fundo, entendendo não só sobre o conceito da elegância vinculado aos 7 estilos universais, mas ultrapassando tudo isso. Como criar uma imagem de impacto que valore, que tenha credibilidade e autoconfiança. E eu desenvolvi o método VIP, que não é baseado em Vitória Portes, como vocês estão acostumados, e sim nos nossos 3 pilares: valor, imagem e postura. E dentro desse método VIP, eu vou continuar, obviamente, trazendo conteúdo aqui pra vocês, afinal, eu sempre estive com vocês aqui no YouTube e não vai ser agora que a gente vai fazer isso diferente, mas lá pelo nosso curso a gente tem um conteúdo diferente do que eu trago por aqui. Aos poucos vocês vão entendendo essa diferença, especialmente as nossas alunas VIPs, já temos várias delas, e pra quem quiser se tornar nossa aluna VIP, tem link aqui na descrição e tem o QR Code aqui na tela também. Mas o que eu queria conversar hoje com vocês é sobre algo que a gente vai falar muito mais profundamente no nosso Código da Elegância, e aqui eu vou entregar de um jeito mais sucinto para vocês, mas também de fácil entendimento, que é sobre ruídos de imagem. E eu trouxe 5 ruídos para que vocês entendam do que eu tô falando. Normalmente quando a gente pensa em uma pessoa elegante, a gente pensa em uma pessoa de um estilo muito definido, né? A pessoa que só usa tons neutros, que só usa alfaiataria, que só usa peças retas, que só usa peças chatas, se a gente parar pra pensar de certa forma. E na verdade, isso não é bem assim. Quando a gente fala sobre elegância, a elegância pode estar vinculada a diferentes estilos. Ela pode estar vinculada à mulher criativa, à mulher sensual, à mulher que tem um estilo esportivo, casual. Então, a gente consegue associar a elegância porque ela vai muito além da roupa que você usa. São uma série de fatores. Eu falo sobre isso dentro do método VIP, né? Valor, imagem e postura. São várias coisas que a gente engloba para que a gente consiga definir esta mulher, esta pessoa como elegante. E a prova viva disso são essas 2 imagens. Se a gente parar pra pensar, a gente tem praticamente os mesmos tons nas 2 imagens. Mas de um lado nós temos uma polidez visual, pelos cortes, pela simetria do look, pela forma como ela combinou esse look, e de outro a gente tem a mesma informação em relação às cores, mas com muito ruído de imagem. Porque se a gente parar pra ver, o look não tem tanto acabamento assim, e eu não tô falando em relação a valor de peças, porque muitas vezes a gente pode comprar um maxi casaco como esse em uma loja de fast fashion, uma blusa também de segunda mão, enfim, até uma blusa em uma loja muito mais em conta, e tem um visual muito mais polido do que alguém que não tem informação para conseguir trazer essa limpeza visual para o seu biotipo, para a sua apresentação. Então, nessa segunda imagem, vocês vão ver que existe sim uma desconexão entre a mensagem que está sendo transmitida. Nós temos diferentes texturas em relação ao cardigan e à saia, nós temos uma falta de lapidação visual, tanto na beleza estética, os cabelos estão presos de qualquer jeito ali, ela até tá de óculos, mas enfim, uma coisa não se conecta muito com a outra, a blusa daquela forma, né, com um dedinho meio que aparecendo, não tão propositalmente assim a barriga, mas ao mesmo tempo aparecendo, e aí ela toda franzida na parte de cima, falta polidez. E não é em relação às cores. E é isso que eu queria trazer pra vocês poderem ver nessa primeira imagem. Se a gente for fazer um comparativo, a gente tem praticamente os mesmos tons em ambos os lados. Existe predominância do laranja em nuances diferentes e do azul em nuances diferentes. Mas são 2 cores combinadas de igual forma dos 2 lados. Mas de um a gente percebe que existe uma polidez visual, que provavelmente foi intencional, e de outro, talvez a preocupação dela não tenha sido essa. Ela realmente só queria montar um look e sair de casa e fazer os afazeres dela, e tá tudo bem também, ninguém precisa ter um visual polido 100% do tempo. Mas eu queria que vocês percebessem que é importante, quando a gente se veste de forma intencional e racional, pensar em todos os complementos e não só pensar que a gente precisa se colocar dentro de uma caixinha onde a gente se limite a usar apenas tons neutros, apenas branco, bege e seus derivados. Não é sobre isso, gente, é sobre ter informação, é sobre se empoderar através da sua imagem, conseguir transmitir com credibilidade aquela mensagem que você gostaria, evitando ruídos, porque você sabe que eles existem e às vezes pode ser uma barriguinha que não era para aparecer naquele momento,
porque não é uma blusa cropped, é simplesmente uma blusa que subiu demais ali, que tá mostrando e não tá mostrando. Às vezes uma falta de estrutura de um casaco que ficou jogada ali de qualquer jeito e somando ao estilo dessa blusa não favoreceu tanto assim o visual. E não tanto em relação às cores. Por isso que eu queria trazer essa mensagem pra vocês. O nosso segundo ruído de imagem que a gente tem que cuidar são as roupas fora da nossa numeração. E eu tô com a imagem aqui, vocês estão percebendo a mesma imagem aqui ao lado da tela. A gente tem um vestido que tem tudo pra se encaixar dentro do estilo romântico. Ele tem um leve babado nos ombros, nós temos esse detalhe da renda branca, super romântico, a golinha alta, maravilhoso. Mas por estar fora da numeração dela, e eu não tô falando que o biotipo dela não favorece essa peça, não é isso, gente. É a numeração que está errada e passa desconforto pra quem tá vendo. E isso é um extremo ruído na sua imagem. Toda vez que a gente olha pra uma pessoa e a gente sente agonia por estar vendo que o pé tá muito amassado dentro de um sapato, de um escarpão, que a pessoa acha que é elegante, mas os dedos estão ali espremidos e a gente consegue sentir dor pela pessoa. É ruído de imagem. O vestido tá quase estourando o fecho porque tá muito preso nela. É ruído de imagem. Então a gente tem que cuidar e isso é perceptível e é algo que dá pra evitar. A gente consegue ter a mesma peça com uma numeração maior, um pouquinho mais folgado, vai ficar com certeza com um acabamento muito mais bonito nela. O nosso terceiro ruído de imagem faz relação à nossa costura. Uma costura mal feita detona um look e não precisa ser caro pra isso, só tem que ser bem feito. A gente tem hoje mesmo em lojas mais populares, com uma curadoria adequada, a gente tem a possibilidade de encontrar peças que sim têm uma boa estrutura e têm um valor um pouco mais acessível. Óbvio que uma peça de alta costura, óbvio que uma peça exclusiva ou feita para você sempre vai ter um corte mais espetacular, afinal foi feito sob as suas medidas. Mas isso requer um valor agregado que às vezes a gente não tem disponível para poder fazer um investimento. E tá tudo bem, mas a gente precisa ter um olhar treinado para saber como discernir qual é a peça que a gente vai investir o nosso dinheiro, qual é a peça que a gente vai investir o nosso tempo para poder escolher. E não cair ali, né, na simples tentação de escolher a primeira peça que a gente viu porque tem a estampa do momento, porque tem o corte da estação, porque a gente viu X ou Y influenciadora utilizando e aí quando a gente vestiu aquela peça não nos vestiu, né? Ou melhor, a gente vestiu a peça, mas quem nos vestiu foi a peça, porque só aparece ela e aparece deformada e aparece com as costuras enrugadas e isso vai deformando não só o nosso biotipo, mas também a nossa apresentação. Isso é um ruído de imagem fortíssimo. Aí a gente também precisa falar sobre outro ruído de imagem que é muito importante, que é a falta de equilíbrio nas proporções. Não é que você tem um estilo elegante ou que você preza por isso, que você precisa usar apenas roupas largas em você. Você pode usar uma roupa mais justa, você pode ter um estilo mais sensual, até um pouco mais sexy de certa forma, e manter ainda assim a sua elegância, desde que você saiba como coordenar. Se você está, por exemplo, nesse caso, o mesmo vestido em duas imagens, com uma super fenda, com um vestido grudado, por que você vai colocar um sapato com uma meia pata chamativo, colorido? Sendo que você pode trazer um efeito alongador pro seu visual com um escarpão preto de bico fino. Fica muito mais fino, traz um refinamento para esse look, fazendo com que ele fique muito mais interessante. Então, entender as proporções também, para onde que você vai chamar a atenção dentro do seu visual é extremamente importante. Quando a gente olhar para você, qual é o primeiro ponto que a gente vai enxergar? Aqui a gente não enxerga apenas uma fenda, a gente enxerga um sapato e a gente enxerga uma roupa extremamente justa. No outro momento, a gente tem um elemento a menos, a gente enxerga uma fenda e a gente enxerga uma roupa extremamente justa, mas o sapato sumiu. Ele se torna um complemento e a elegância mora na harmonia. E toda vez que falta harmonia em um look, ele cria um ruído de imagem. Então, o bom senso, a harmonia e o equilíbrio estão diretamente ligados com o estilo elegante e com essa mulher que preza pela elegância não só na sua forma de vestir, mas na sua forma de viver. E aí, a gente fecha com a temida estampa. Gente, eu sei que muitas pessoas acreditam piamente que estampa não é elegante. E na verdade, eu posso falar pra vocês que sim, a gente consegue usar estampas de formas elegantes e padronagens de formas elegantes também, desde que a gente tenha embasamento teórico e técnico para isso. Eu não sou uma pessoa que gosta de usar estampas, mas isso não significa que estampa não seja para quem tem um estilo elegante. O grande problema da estampa, na minha opinião, e que causa um grande ruído de imagem, é quando a gente alia uma estampa muito chamativa a um tecido de péssima qualidade. Aliás, qualquer cor que a gente aliar a um tecido de péssima qualidade vai criar um ruído de imagem, porque vai ficar
transparecendo, o tecido não vai ficar legal no seu corpo, o tecido não vai ficar bonito, não vai ficar com bom caimento, algumas vezes pode ficar transparente ou até marcando sua lingerie, então a gente tem que cuidar. Mas, especialmente quando a gente usa estampas, esse cuidado tem que ser redobrado. Se vocês perceberem, a gente tem dois vestidos muito próximos, eu quis fazer essa pesquisa o mais próxima possível para que vocês entendessem bem essa diferença. E até no vestido que tá mais elegante, a gente tem um shape mais amplo, mas não é exatamente isso que chama a atenção. É o material, é o corte desse vestido que faz com que essa estampa se torne 1000 vezes mais elegante do que a outra estampa, que ela é super justa, ela tem um drapeado frontal, ela tem uma falta de conexão ali entre as duas estampas, porque ao criar esse drapeado aqui, a gente conecta as duas estampas e elas não têm ligação. Percebam que a estampa ela começa de um jeito, aí do nada ela não termina, ela já tem um corte brusco e vai pro outro lado até com outras tonalidades. Falta continuidade, falta simetria, falta harmonia. E isso, aliado a um tecido de uma qualidade um pouco inferior ao outro, faz com que realmente ele não pareça ser tão elegante assim, criando um ruído de imagem. Então não é a estampa, não é a cor, não é a peça colada que vai fazer com que você seja mais ou menos elegante. São esses elementos associados a muitos outros e a escolhas erradas e a falta de informação e conhecimento que vão fazer com que você não tenha polidez visual e não se sinta confiante. E por isso muitas vezes a gente vai pra frente do espelho apostando nas mesmas cores daquelas pessoas que a gente admira, apostando no mesmo shape e não entende por que não funciona. Porque não é uma peça em si, é um conjunto de fatores que, aliados, fazem com que você se destaque, que aliados fazem com que você se sinta mais elegante, mais confiante, chame a atenção e se torne mais magnética. Espero que eu tenha conseguido passar o meu recado pra vocês. Tô muito feliz de estar aqui. Quero saber aqui embaixo qual ruído pesa mais na opinião de vocês também. Eu adoro ler os comentários porque isso me enriquece muito e eu consigo entender verdadeiramente as dores de vocês. Então comentem muito aqui embaixo. Um beijo grande e em especial para as nossas alunas VIPs, que eu sei que me acompanham em todas as plataformas. Lá no nosso curso a gente se aprofunda ainda mais no nosso encontro sobre ruídos de imagem, afinal a gente tem um módulo inteiro dedicados a eles, mas aqui no YouTube a gente também dá uma brechinha, uma palhinha do que vem por aí. Um beijo grande e até a próxima!